Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Evangelho deste domingo, dia do Senhor, Marcos capítulo 10, versículo de 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Alegria ter você aqui. Deus abençoe. Antes dessa reflexão, eu queria que você colocasse nas suas orações uma criança chamada Nicolas, que precisa muito das nossas orações. Que Jesus possa alcançar essa criança através das nossas orações e tirar ela dessa dor que ela está sentindo, dessa doença. Então, reze nesse dia de hoje, nesses dias, por essa criança chamada Nicolas, de apenas 10 anos. Caríssimos irmãos, o evangelho deste domingo, um questionamento dos fariseus diante de Jesus. Eles queriam saber o que acontece com a mulher ou o homem que deixa o seu marido e deixa sua esposa e se casa com outra. Irmão, não precisa nem de eu explicar. A própria palavra já explica para você que quando eu deixo minha esposa ou a esposa deixa o marido e arruma outro homem, ele simplesmente comete adultério. É Jesus que está dizendo, não sou eu. E é um tema muito complicado, muito extenso, né? Falar de casamento, de matrimônio. Mas quando você abandona tua esposa ou o marido, você está cometendo adultério. E adultério é um pecado grave que te impede de entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus diz que é preciso ser como uma criança doce e pura para poder entrar no reino de Deus. Jesus foi muito claro neste evangelho, porque os fariseus questionaram e depois os discípulos também em casa questionaram sobre essa postura do homem e a postura da mulher. E Jesus diz, quem se divorciar da sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. Cometendo contra a primeira. Então, meus irmãos, o casamento ele é sagrado para a igreja. A igreja entende que o casamento é sagrado, você pode casar apenas uma vez. E é com essa mulher, com esse homem, que você chega no reino dos céus. Quantas pessoas encurtando, né? Quantas pessoas, por motivos bobos, se divorciam, não tentam mais. Cuidado,
e dado você será cobrado. Ao que chegar no reino dos céus, Jesus vai perguntar: cadê sua mulher? Aí você vai falar: ah, mas não deu certo. Mas não deu certo por quê? Né? Lógico que não podemos generalizar, né? Existem aqueles casamentos que são inválidos por motivo de violência, por motivo de invalidez, foram obrigados a casar. E sim, a igreja entende também, isso não é válido. Mas quantas pessoas que se divorciam por motivos bobos, né? Deixam de e largam a esposa, somente o marido, né? Larga a esposa em casa com os filhos e foge com outra mulher. Cuidado, o pecado é do homem, não da mulher. Você que abandonou tua esposa em casa com o filho, o pecado é teu. E você, diante de Deus, está em pecado. É a própria palavra que está dizendo isso. Então, meus irmãos, que neste domingo possamos ter um coração puro como dessas crianças que estavam chegando até Jesus, estavam sendo repreendidas pelos discípulos, mas Jesus diz para eles: deixa elas vir até mim, porque o reino de Deus é para aqueles que se comportam como uma criança. Deus abençoe. Ótimo domingo. Não esquece de rezar pelo Nicolas. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem. Ótima semana. Não se esqueçam de compartilhar.